Olá, tudo bom? Graças a Deus. Então, eu queria voltar aqui no bloco 20, que é referente a 2019. Uma época que começa a esquentar, né? Os acontecimentos e Jesus vai aos poucos nos orientando. São vídeos que talvez eu já tenha feito, mas sempre que a gente relê, a gente vê um outro ângulo, né? Então nós vamos firme aqui no bloco 20 e ver o que Jesus nos alerta. Tá. Eu pus o nome de Fábulas das Bruxas. O que será isso? Quando tudo parece estar suspenso, prestes a acontecer, sobrevém uma sensação de inquietude e suspense, que pode angustiar a muitos dos que estão em sintonia. Isso porque conectam com as coisas do alto e percebem o movimentar da corte celeste. Eles não estão parados, não, senhor. Não pense que só aqui embaixo que o domínio está avançando. A batalha é iminente pelos ares, né? A batalha espiritual nós não vemos, porém sentimos. Milhões nada percebem, envolvidos nos afazeres terrenos, celular, isso, aquilo, extrato bancário, etc, etc. Corre do dia a dia, vai e volta de casa, liga a televisão e já acabou o dia. Dia seguinte é a mesma correria, né? Meus auxiliares se esmeram em fazer o que lhes cabe na preparação ao que se segue. Os conchavos se multiplicam. Arregimentam seguidores. Embrutecem consciências. Parece que cada vez mais torna-se mais difícil falar de espiritualidade, né? Embrutecem a consciência. Não quero ouvir falar. Idealizam armadilhas no intuito de propagar o caos em nível global. Está tudo conectado. Inteligência artificial, o domínio das mentes, o que você pensa, o que você faz, já está tudo armazenado. Milhões estão totalmente aparelhados com o mal, obcecados em libertar o mundo das regras, entre aspas, incompatíveis. As regras morais são incompatíveis com a evolução dos costumes. Como evoluiu, então as regras antigas não valem mais. Agora pode tudo. Planejam a destruição em massa na garantia de que sairão
ilesos e ricos. Por que eu vou me importar com religião, com Deus? O sucesso é meu, eu que faço, eu que planejo. Avareza desmedida, camuflada em direitos humanos. Eu posso fazer o que eu quiser, é meu direito. Alardeados aos quatro cantos do mundo. Esta palavra, direitos humanos, foi a maior armadilha do mundo. Armadilha de Satanás. Com esse título, direitos humanos, então você pode invadir a fazenda do outro, você pode, enfim, adestrar crianças na escola, enfim, não falo nem da sexualidade, né? Que é o direito do humano e Jesus aponta como é perigoso esta palavra, direitos humanos. Quer dizer que o homem já se desligou de Deus e tem o direito de fazer o que bem entender. Vocês estão percebendo esta palavra? Como é demoníaca, do jeito que é usada? Estais todos inseridos num gigantesco caldeirão, exatamente como visualizas nas fábulas das bruxas, sendo aquecido por labaredas dos infernos. Sereis apenas restos mortais em mãos diabólicas, caso a decisão seja permanecer fazendo parte da caudelosa correnteza princípio abaixo. O caldeirão está esquentando. E 2/3 da humanidade não está percebendo nada. Estão sendo aquecidos e logo vai ferver. Pular fora ou nadar contra a avalanche que engole multidões somente na graça de Deus, que se doa em abundância. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá certo. Fui ver se estava ligada. Somente na graça de Deus, que se doa em abundância aos que lhe pedem ajuda. Tem gente que acha que não precisa de Deus. Está vivendo muito bem, não mata, não rouba e tudo bem. Está com a saúde em dia, faz ginástica, está tudo bem. No entanto, o preparo espiritual será decisivo na hora da escolha. Saber que a luta pela sobrevivência será penosa e sofrida. Saber que a luta pela sobrevivência será penosa e sofrida é condição primeira para se livrar desse caldeirão de chamas. É saber que não vai ser fácil lutar contra a correnteza. Porém, você vai se salvar do caldeirão das bruxas. A princípio, parecem gozar da efervescência que a multidão vivencia numa água prazerosa, uma piscina aquecida, que jamais poderia ameaçar. Imagine, está gostoso. Tá.
Os jovens agora estão ganhando milhões pela internet, né? Esses programas de ganhar dinheiro chovendo assim do céu. Estão felizes, estão ficando milionários. Tudo bem, se divertem, dançam, brincam, cantam, se divertem numa espécie de férias coletivas, num resort de luxo. Compram um carro maravilhoso, viajam, não sei o quê, tudo pela internet. Mal sabem eles que estão sendo observados de cima. O que é esse jogo que ganha dinheiro assim, da noite para o dia? É coisa de Deus? Não. Ele afasta a ideia de Deus. Você passa a pensar que é teu, vamos dizer, é o teu talento. Desvia da rota. Gente, eu fiquei abismada com tudo que eu comecei a ver, a rapidez com que fica milionário, vendendo isso, aquilo, sei lá o quê. E ensinam os jovens a fazer isso. Quer dizer, é o mínimo esforço. Tá? O pai que trabalhou 50 anos para juntar um pouquinho para a família, agora o filho faz em 5 dias. Uma fortuna o dobro. Quem que manipula tudo isso? Quem está por trás? E os jovens estão maravilhosos. Vão ficar, como é que chama aquele? Felipe Neto, bilionário. Este é o caldeirão em chamas. Atrai, 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 atrai todos os jovens. O dinheiro passa a ser o Deus. A idolatria é o dinheiro. Gente, e é uma enxurrada de jovens nessa. Liberdades e prazer é a única meta a ser buscada. Pois é, filha. A humanidade, aos poucos, vai percebendo que as águas, cada vez mais quentes, começam a incomodar. As revoltas explodem em cascata numa reação em cadeia. A agitação toma conta das ruas, das praças. Desconforto e intolerância passam a dominar. E o caldeirão vai esquentando. Esse final de semana eu tive com uma irmão de um genro. O filho agora entrou nessa, de ganhar milhões de dinheiros, né? E, enfim, eu disse... Eu não disse muita coisa, eu disse que ele seja honesto e que... E já com poucas semanas ele já entrou num estresse, assim, uma paranoia, que não saía do computador. Não podia perder tempo, não podia deixar de cair a moeda. E a vida passou a ser o computador. Cada vez não pode parar.
Então vocês vejam a manipulação de Satanás. Prende, captura essa mente a tal ponto que não sabe mais viver. Não vê um pôr de sol, não vê a maravilha da natureza. Não. Cifra, dinheiro. E o caldeirão vai esquentando. Opressões em alta escala, o que gera agressões animalescas. Você passa a ter inimigos, né, nessa busca de tesouro, uma vez que tudo está sob o domínio de Satanás. Estão presos no caldeirão. Já não há como escapar e a morte torna-se uma certeza. Vai acabar no divã de um psicanalista ou fazendo uma limpeza cerebral, foram sugados pelas labaredas infernais. Pois é. Estais no exato momento de decidir o rumo a ser tomado. O delicioso resort de luxo ou o caminhar em busca dos ideais que lutam em se convergir. Nós estamos lutando para essa conversão, sustentando-vos uns aos outros, apoiados nas promessas de um Deus misericordioso que prometeu um reino de paz a todos que bravamente souberam escapar da avalanche de um mundo de prazeres, comodidade e luxos. Estes estarão conosco num novo recomeço nessa terra. Yes! Um recomeço que não vai ter nem dinheiro, nem internet, nem facilidades e facilidades que entorpecem a mente e foca apenas no bem material que vai ficar no caixão, né? São esses que pensam que vai acabar a vida no cemitério. Não pensam na eternidade, né? Estão num resort maravilhoso, chiquérrimo, assim. Pois é, minha gente, tem muita gente achando que essa vida, a finalidade dessa vida é ter bens, ser rico, ter comodidade, ter a casa toda comandada por botões. Clica aqui, acende a luz lá, clica aqui, aperta lá. É inteligência, né? Artificial. Você não precisa nem mais levantar da cadeira para mudar o canal. Eu sou do tempo que a televisão você tinha que levantar e apertar o botão. Tinha que se movimentar para trocar o canal. Hoje, eu pego o mundo inteiro num apertar de botão. Enfim, esse é o nosso mundo. Estamos num caldeirão. Parece ser prazeroso, mas ele está esquentando. Está
esquentando. Então vamos ter paciência com esses que estão aí ganhando dinheiro a rodo, esses jovens, e vamos rezar por eles. Que esse aviso venha logo e que eles sejam realmente acordados e ver que o mundo não é isso. Não é isso. É o depois. Vamos agrupar uma porção de gente que... Vamos rezar que todos eles acordem e percebam a armadilha. É um caldeirão esquentando. Como é que é? Caldeirão da bruxa? Exatamente como Jesus falou. Como é que é? Fábulas das bruxas. É isso mesmo. O nosso mundo é uma fábula das bruxas. Tá? É como aquela que oferecia maçã, era uma bruxa. Não sei qual que era a história, se era Chapeuzinho Vermelho, eu não sei. Mas enfim, era uma bruxa. Vamos ficar cientes do mundo em que a gente vive, percebendo esse caldeirão que está cozinhando devagarzinho toda a humanidade. Por isso que virá o aviso. Não pode deixar de vir. Não pode. A misericórdia de Deus é infinita. Se está todo mundo dentro desse caldeirão sem entender a maquinação satânica, tem que saber a verdade, né? Bendito seja esse aviso, meu Deus, que venha logo abrir os olhos dessa garotada e muita gente, muitos adultos, cabeça dura. Beijo a todos. Fiquem em paz.